Gente, meu boa tarde para todos. Hoje nós temos aí a postura anti-queixa, que é da paraetologia. Etologia é a ciência do comportamento, da conduta. A postura anti-queixa é o ato, o efeito de se evitar a queixa, o queixume, a lamentação, a lamúria, a mágoa, o ressentimento, a reclamação, em todos os sentidos, o tempo todo, em qualquer lugar, o momento evolutivo. Agora, a terapia anti-queixa, a cultura da reclamação, o universo do paciente poliqueixoso, a filtragem das queixas, a ação mais fácil e pior de queixar-se e não fazer, a apresentação da queixa, a reclamação em juízo, a queixa na presença do ofensor, a queixa barulhenta, à toa, sem cabimento, a reclamação civil, a reclamação trabalhista, a reclamação dos consumidores, o PROCON, as estratégias das queixas, o juízo das pequenas causas, as queixas do povo, a reclamação de cliente, o mundo sem reclamações. Essa é a realidade do processo básico. Agora, tem uma série de logias, e nós falamos, a postura anti-queixa explicita de maneira indiscutível estar a consciência consciente ou consciência lúcida, alcançando o nível mais avançado de autorreciclagem interconsciencial teática. Você ainda se vitimiza com posturas queixosas? Em quais circunstâncias? Eu quero dizer que esse verbete tem 30 logias e 6 máximas. Você pode trabalhar na remissiologia, que pode acrescentar 3 se você achar. Eu achei 6 máximas, tá certo? É porque eu contei aí a definologia, a etimologia, está falando isso. Eu não sei, a Graça saiu, eu pedi para ela vir, ela foi para lá. Ah, foi? Uma sequência de 7, pode olhar, tem, pode contar aí. Dá uma olhadela, dá uma olhadela. Confira, por favor. Por favor. Posso fazer uma pergunta? Posso perguntar? Pode falar. Na hora que você estava lendo a definição, eu fiquei pensando o seguinte: como que na hora que os amparadores estão com as consciências, né, os grupos, os evoluciólogos, deve ter momentos que tem muita queixa, tá certo? Desses grupos, um grupo específico entre as pessoas e tudo, né? Quais são as estratégias, as técnicas? Como é que é a abordagem deles? Quando chega a um nível deles, já não tem tanta queixa mais. Menos, né? Tem que ser menos. A pessoa já está sendo assistida e tal. E ela fica constrangida de se queixar, né? No nível outra abaixo, coisa, então. Se você também expande sua consciência, recupera seus cons, você não tem mais ambiente de queixa. Você vai se queixar de você mesmo, é auto-queixa. Ele não vai fazer isso. Não vai fazer. Tá certo? A coisa muda, o ambiente muda. Gente, não está faltando um microfone, não? Só tem um, a outra aí. Uma pessoa, professor Valdo, que quando entra assim mesmo na ProEx, né, ela tem plena consciência dos erros do passado. Isso ajuda ela a ter uma postura de menos queixa na interassistencialidade? Olha, quanto mais a pessoa se conscientiza do processo evolutivo, menos queixa ela vai ter. Ela começa a fazer assistência e deixa a queixa. Essa que é a realidade. Mas eu queria saber assim, se dá uma diferença de empenho e motivação a pessoa ela ter consciência do que ela fez no passado e uma que não tem. Quando ela fez alguma coisa boa, né? Não, mas... não, o contrário. Isso aí é importante, né? Não, mas o contrário também, né? Porque... o contrário ela deixa, né? Mas o processo não é bem só isso, não. É a condição naquele momento. Não é bem do passado. A pessoa deixa de se queixar pela autoconscientização. Aumenta o autodiscernimento. Você não acha? Autocogniciologia, autocognição. Ela aí muda. Professor? Aqui, esquerda.
Ali na frase enfática, o professor fala da postura anti-queixa, que explicita, né, a condição da consciência já alcançando um nível mais avançado de recim teática. Essa condição aqui, a pessoa já teria pelo menos o estado de epicom, ou não necessariamente poderia se relacionar? Não quer dizer. Não necessariamente. A pessoa pode ser e pode não, depende. Mas é preciso de caminhar um pouco mais, né, para chegar nisso. Porque o epicentrismo exige um certo desenvolvimento parapsíquico, né? Que pode não existir nesse caso. Pode. Agora, o fato de não reclamar já é autodesassediador, não é? É. Autodesassediador. E é o correto, né? É um processo de saúde, de equilíbrio, de lucidez. E para arrematar, também seria uma condição que a pessoa já não tem mais aquele egocentrismo forte, ela já está mais para o altruísmo. É isso aí. Professor, aqui. É a vida. Aqui. É a queixa e doença, né? Acho que a queixa, provavelmente, assim, a queixa, né? Como fala, starta, né? Intoxicação, pensamentos, né? Negativos e patológicos, enfim. E relacionado à doença, somatização desta, como seria? Não, aí é o processo de hipocondria, mania de doença, essas coisas todas. A queixa tem que ter uma queixa básica do paciente para o médico na hora que vai mostrar o que está se passando. Isso é um processo técnico, natural. Agora, o poliqueixoso, por exemplo, é aquela pessoa que se queixa de tudo. Então, não só do corpo dele, mas do hospital, do médico, do parente, do pai, da mãe, da esposa. Agora, o poliqueixoso é aquele que tem 6 doenças. Quase sempre ele é hipocondríaco. Tem mania de doença. Isso que eu queria falar para o senhor. 3 doenças é uma coisa mais ou menos comum, principalmente com a pessoa de idade. Toda pessoa, 65 anos em diante, tem 3 doenças. Isso faz parte do serviço. Mas também no sentido da queixa... Eu nunca vi, até hoje, do povo que eu tive examinando na minha vida, gente da terceira idade que não tivesse 3 doenças. Já teve gente que apostou comigo, nós achamos as doenças deles. Eles não sabiam que tinha doença. Todo mundo tem. Tem que ter uma escoliose, ter alguma coisa no joelho, alguma coisa, uma infecção no dente que o cara não viu, o dente que está quebrado. Professor, também no sentido queixoso daquela pessoa que está tudo bem na vida dela, tudo ok. E ela tem por hábito se queixar de tudo, né? Está tudo maravilhoso, mas parece que tem que ter a pedrinha no sapato. Ela tem que prazer em ter a pedrinha. Isso, tem a pedrinha no sapato. Chama. Hipocondríaco. Hipocondríaco. Isso vem da antiguidade. Professor? Sim. Quando a pessoa na terceira idade, a impressão que eu tenho, a tendência é ou ficar mais sereno do que era quando era mais novo, ou mais ranzinza, queixoso, né? Parece que não mantém uma linha reta, né? Com a idade a pessoa piora, né? Em vez de melhorar isso aí. Ela sempre piora. Mas o que eu queria... Aqui, fala com ela lá, que eu quero falar com ela agora, um negócio sério. Deixa ela vir aqui, por favor. Porque repara que não tem uma linha reta, assim. Ou ele piora, ou ele melhora. Ele não mantém, assim, tipo, no nível... Enquanto era adulto, normalmente ele fica mais ranzinza ou menos, né? Fica mais sereno ou mais... As pessoas é o seguinte, quando ela chega na terceira idade, ou ela é a boa velhinha, a boa vovó de todo mundo, ou ela é a pessoa ranzinza que ninguém nem chega perto. Homem e mulher, tudo é assim. É a vovozinha de todo mundo, que todo mundo gosta, ou senão aquela vovozinha. É a vovozinha. É essa que é a outra que eu falo aqui. É a vovozinha, é essa outra. É a ranzinza, carranca, difícil. Mas por que ninguém quer chegar perto? Por que é difícil manter? Por que algumas não manteriam? Não soube viver, né? Não, mas outra coisa, não sabe viver há várias vidas, porque chegou nessa. E tem tudo, às vezes, que essa vida é melhor do que as outras, e ela... Não, o que eu não entendo é por que é difícil a pessoa adulta, ela manter, ela tem sempre que ou piorar bastante ou melhora. Ela não, parece que não mantém. Sim, mas isso é a acumulação das experiências. Se acumula pior, a pessoa acha ruim. Se acumula melhor, ela gosta daquilo. Processo de acumulação. A vida é assim, né? O que vai fazer? É o jeito. Professor,
Qual seria a condição, aqui o verbete ele está homeostático, né, na tematologia, mas poderia ter uma condição de você, não é na queixa comum, mas a reclamação de algo positivo, algo cosmoético. Aí seria uma outra condição que não tem nada a ver com a postura anti-queixa. Teria outro nome? Isso não é queixa. Não é queixa daí. Não, você está reivindicando uma coisa reivindicação positiva. Isso é outra positiva. Coisa. Não é a queixa. Tá. O caso é o seguinte, eu estava querendo convidar todos os autores para ter um jantar hoje lá no bistrô. O que você acha? Pode ser? Você está de acordo? Hein? Então telefona para o Guzi e fala com eles que eu vou levar um monte de gente lá hoje. Agora, Clóvis, você ainda não escreveu o seu livro, mas você está convidado. Você nunca foi ao shopping. Agora, não sei como é que você vai chegar lá, tá? Lá é o L1, não é muito difícil de ir. É Bistrô L1, que é do meu povo aí, é gente de casa, sabe? É meu filho que está no meio disso, com o Guzi, restaurante da gente. E lá a gente faz a comida que você quer, você pede. Agora, eu convido todos vocês que são autoras e autores para aparecer lá hoje. Pode levar os seus, eu sei que vocês estão dando aula, e por isso que eu estou convidando sobre isso. Mas olha, o caso todo é o seguinte, pode levar os seus maridos, ou pode deixar alguém para representar vocês. É isso? Não, mas eu quero comemorar hoje, porque hoje fazem aqui 50 anos que eu recebi essa mensagem, a apresentação dos desencarnados, 30 de 4 de 58. Esse livro foi publicado, foi o primeiro livro meu junto com o Chico. E ele foi, até hoje, ainda está saindo muita coisa. Pra vocês terem uma ideia, ele tem até agora 267 mil exemplares já na rua. São 25 edições. Agora, esse não é o best-seller do meu, não. Tem um outro aqui, que é o Evolução do... Esse aqui é a Evolução. Tem um outro que chama Sexo e Destino, que tem mais de 500 mil de exemplares vendidos. Agora, fazem 50 anos. Isso aqui foi no dia 20 de julho, mais ou menos, que a gente mandou para lá. Mas eu lembro quando eu ouvi esse processo da mensagem, que foi o fim do mês de abril, que eu faço aniversário em abril, no dia 12. Amanhã é o dia 1º de maio, eu lembro disso direitinho. E quem compôs esse livro lá, com as mensagens, o negócio todo, para fazer o livro, para mandar o boneco, fui eu. Agora, veja, eu tinha 26 anos. Tá certo? Evolução em 2 mundos. Isso aqui é uma briga até hoje, você sabe. Esse livro cria problema até hoje com um monte de gente. Agora aqui, ó, fala uma opção de coisa, mas os espíritas não andaram estudando nada disso. Muita coisa que tem aqui não foi estudado. E o outro, logo em seguida, foi o mecanismo da mediunidade também. Esses falam em chakra, centro de força, mas ninguém andou estudando isso. Agora, ó, o jantar lá é às 7 horas, tá certo? Pode ser? Você vai dar? Todo mundo está dando aula à noite, é isso? Eu sinto muito. Eu quero aproveitar o dia de hoje. Então a Dulce vai. Se tiver, a Rose vai, talvez a Flávia. Você pode levar, excelentíssimo senhor, seu marido, tá certo? Esse povo todo. Só para a gente dar uma força para o autorado. É o meu jubileu de autorado, né? Eu quero que todos cheguem lá. Afinal de contas, nós já fizemos até um verbete sobre o autorado, sobre os autores mentais somáticos. O que vocês querem? Eu estou dando força para vocês. Agora, veja, contra fato, como diz o Antônio, né, segundo o IBGE, não é isso, Antônio? Contra fato a gente não briga, não é isso? Eu estou mostrando fatos. O livro está aqui, ó. Quem quiser ver, o negócio está aí. É meio século, não quero saber. Ó, para vocês. Tá certo? Problemas? É porque ele é muito avançado para a época, né? Todos os livros muito bobinhos. Esse aqui começou a falar em processo de biologia muito sério. Tem cada coisa brabo, sério aqui dentro. Simbiose espiritual, tá entendendo? Simbiose das mentes, histeria e psiconeurose. Entende? É muita coisa. Tem ancianidade da simbiose espiritual. Transformações dos hospedeiros. Obsessão e vampirismo.
parasitas ovoides. O que você quer? Origem do instinto sexual. É um monte de coisa que tem aqui. É muita coisa. E ele é todo cheio de tópico. Aí, a consciência desperta. Tudo aqui. Formação dos sentidos. Os reflexos tipos. Metabolismo do corpo e da alma. O que vocês querem? Descendência e seleção. Filtros de transformação. Para essa época, 50 anos, isso aqui era muito avançado. Agora, para o movimento espírita era uma loucura, né? Eles nunca tinham recebido mensagem nesses níveis assim técnicos, tão grandes. O Chico Xavier, depois dessa, nós recebemos. Eu recebi com ele vários livros, são 17 livros ao todo. Só do André Luiz dessa coleção, parece que são 3. Nós recebemos junto. Evolução, mecanismo da mediunidade, sexo e destino. Agora, eu recebi o Conduta Espírita, sozinho, que esse foi o maior best-seller desse livro todo, quando saiu. Numa semana esgotaram 15 mil exemplares. Se tiver que fazer outra, daí uns dias esgotou de novo. Então, esse aqui é a situação. Professor Valdo, essas psicografias que o senhor fez, né, durante todos esses anos, o senhor fala que a do Cristo Espera por Ti foi diferente, né, a questão, ou elas são todas assim resumidas? Não, tem muitas que nós publicamos lá na SEC, que eles estão publicando até hoje. Por exemplo, Sol nas Almas foi publicado lá. Técnica de Viver foi publicado lá. Técnica de Viver é avançadinho. Já tem muita coisa tipo Conscienciologia lá. Então, mas a forma de o senhor receber essa mensagem dentro do parapsiquismo... Não, eu já recebi a mensagem antes, durante e depois. Entendendo? Mensagem psicografada é a coisa mais fácil que tem. Agora, você veja, eu comecei a receber psicografia com poesia, que é o mais difícil. Então, mas a forma como isso acontecia, foi assim, já era avançada no nível em relação já aos era, outros? Eu comecei, eu tinha 13 anos. Foi 13 anos depois que eu publiquei o primeiro livro. Então, a Consciex, no caso, porque a gente vê que nos outros eventos de psicografia, o médium fica lá, meio sem lucidez, e tem a conexão da Consciex movimentando a mão. Eu queimei um monte de mensagem que eu recebi dessa altura. Inclusive tinha romance no meu, sobre coisa. Eles falaram que era para eu queimar tudo, para mostrar que aquilo não era meu. Eu não achar que o negócio era meu. Agora veja, eu tenho até agora, são 45 livros publicados. Eu, de qualquer maneira, estou defasado, né? Eu devia ter publicado um por ano, então faltam 5. Para dar 50 anos, 45 e 50 anos. Entendi. É verdade? Agora, o problema todo é o seguinte, nessa situação toda, geral, a psicografia é o mais fácil que tem de estudo. O mais difícil é fazer pesquisa, igual, por exemplo, o Homo sapiens reurbanizado, ou o conscienciograma, que eu demorei 22 anos trabalhando nele. Trabalhava com outros, trabalhava com eles. Está entendendo como é que é? Então, mas... Agora, por exemplo, o projeciologia eu demorei 19 anos. O 700 experimentos eu demorei 4 anos. Já algum desses aí mais recente, mais bravo, porque eu tinha já o material, eu escrevi isso em 2 anos só. Então, mas no Cristo Espera por Ti, o senhor utilizou, não é bem uma psicografia, né? Foi uma pangrafia, foi um método... Não, mas a maioria deles, muita coisa do André Luiz era assim também. Eu vi as coisas mais do que o normal dos médicos lá, o normal tudo. E outra coisa, eu tinha coisa que eu podia falar. A maioria disso aqui, ó, eu posso escrever uma opção de coisa muito mais do que está ali. Entendi. Entende? Agora, o caso todo é você ver que nesses 50 anos eu publiquei os 45 livros, nunca ganhei dinheiro com isso. Tudo isso nós doamos. Os direitos patrimoniais, aí, copyright. Entende? Agora, o que eu quero, hoje, esse jantar, por exemplo, eu quero mais homenagear todo mundo que me ajudou, né? Intra e extrafísica, principalmente extrafisicamente, é muita gente. Mas esses caras não jantam. Então eu preciso de vocês ir lá para ajudar a gente. Você entendeu? Gente, quem quiser ir lá de vocês aparecem. Eu estou lá. Eu vou. Hoje a Boca Livre paga por mim. Hein? Pode ir. É o Alexandre, por exemplo. A complementário
epicentrismo foi falado nesse livro. Teve até uma prescrição, não é bem uma prescrição, né? Mas para uma pessoa também foi indicado esse livro. Qual é a relação? Agora o senhor trouxe a questão do jubileu do livro? O livro é importante estudar, porque ele tem um fenômeno intrínseco nele. Esse aí e o mecanismo da mediunidade. O fenômeno tem só nome disso em inglês, porque eles estudaram isso no século XIX. Chama cross-correspondência, que é quando a pessoa recebe uma mensagem que é entrosada com a outra no outro lugar, com outra pessoa. O Chico recebia em Pedro Leopoldo, eu recebi em Uberaba. Vocês olham que tudo tem aqui, Uberaba e Pedro Leopoldo, cada um na sua, e dias alternados. Você está entendendo? Agora, isso mostrava a nossa facilidade com o André Luiz. Está entendendo? Outra coisa, quando eu fui para lá, eu já recebia muita mensagem de André Luiz. Mas ninguém sabia disso, nem o Chico. Quando eu encontrei com ele. Agora você veja, eu conheci o Chico, na verdade, em 55. Entende? Agora, nós começamos a trabalhar alguma coisa já em 56. Isso aqui não, isso aqui já foi mais ou menos 58, no início do ano, por aí. Foi nessa época mesmo. Mas é porque eu estava arrumando as coisas. 19 de 1 de 58. 19 de janeiro. Aqui, 15 de 1 de 58. 15 de janeiro. Foi o que eu recebi a primeira aqui. Entende? Foi 58. Quer dizer, foram, na verdade, alguns anos depois. Agora eu comecei a trabalhar com ele nas coisas todas, viagens, um monte de coisa, já em 56. Entende? A gente começou a entrosar o trabalho. Agora, eu fiquei de 56 até 66. Foi uma década de trabalho, essa atividade toda. Com ele eu publiquei 17 livros. Ao todo, nessa ocasião, eu publiquei 26 títulos diferentes. Com ele foi 17, eu ainda publiquei mais 9. Entende? Sr. Valdo, você podia comentar sobre essa questão do arcabouço do médium e o conteúdo da mensagem, da influência disso? O caso é o seguinte, o processo vamos dizer assim, o parapsiquismo intelectual, ele é seríssimo. Ele altera todo o micro-universo da pessoa, com o passar do tempo, porque expande o processo. A psicografia, ela permite aumentar os problemas, por exemplo, não só do mecanismo intelectual da pessoa, como também os dicionários cerebrais dela. Agora, quanto mais dicionário cerebral a pessoa tem, melhor é na questão intelectual. Não só para ele, mas principalmente no processo parapsíquico. Todo mundo sabe disso. Isso aí, o Espiritismo já conhece isso desde o século XIX, da época de Allan Kardec. Porque, por exemplo, se não me engano, esse livro aqui é um intercalado, né? Um seu, um capítulo seu, do Chico. A gente observa perfeitamente a diferença de conteúdo, de uma gênero. Coisa, pois é, de coisa. Mas agora você vai ver o seguinte, por exemplo, a coisa séria não é examinar o que o Chico recebeu. É examinar as mensagens que ele recebia com essas aí. Começou a mudar tudo. É outro padrão. Outra coisa, a hora que eu deixei tudo também, ele voltou o que era. Você está entendendo? Comigo o negócio houve uma potencialização. Entende? Todo mundo sabe disso, eles andaram estudando isso. Mesmo em matéria de poesia. É fácil você comparar, é só comparar lá o Parnaso de Além-Túmulo com a Antologia dos Imortais. Eu estou falando sem nenhum cabotinismo, é o povo que já estudou isso. Não tem livro, eles já falaram sobre isso. Agora, o que se passa? Teve gente que achou ruim isso aí, que se queixou, né? São os poliqueixosos, que achavam que tudo devia de ser, tudo na base da TACOM mesmo, bem primária. Na hora que melhorou o nível, o povo reclamou. Mas começou a dar controvérsia. E outra coisa, alterou todo o movimento espírita do Brasil, né? Nós impulsionamos isso. A verdade não inclui essa. Hoje, historicamente, parece que estão reconhecendo o que eu fiz nisso. Eles falam que foi até eu que levei as coisas para o exterior. O negócio todo, quem levou mais foi a partir das nossas viagens. Agora, o problema todo é que aqui no Brasil também tudo melhorou.
E eu tinha falado, falei assim, ó, você não vai sair de Pedro Leopoldo, vai ficar tudo igual. Em Uberaba, tudo vai aumentar. De cara eu fiz um centro espírita com 20 departamentos. Eles nunca tinham visto isso. Você veja, a Comunhão Espírita Cristã tem 2 sessões de desobsessão por semana. Isso é raríssimo. Outra coisa, fiz livraria, editora. O que vocês pensarem em matéria de distribuição, 3 meses sem distribuição de alimento. Agora, o Cruzeiro foi lá, tirar foto, tem documentação, tudo isso. Mais de 17 mil pessoas que a gente atingia de uma vez. Nós não estávamos brincando. Foi um movimentão. E outra coisa, eu acionei isso todo lado. De cara, por exemplo, em Uberaba eu já tinha criado 9 ambulatórios. Agora, só de centro espírita que a gente criou nesse país, não está no gibi. Muitos existem, por aí. Outra coisa, e obra de assistência social? Coisa de assistência mesmo, eu falei. Lar de velhos, coisa de hospital, isso e aquilo. Rede de ajuda. Até de militar a gente entrou nisso. Entende? Eu fiz uma rede com trabalho, tudo estudado. Tudo meu foi estudado. Eles nunca tinham feito isso, o movimento espírita. Foi por isso que o presidente da federação veio me convidar para ser presidente. Ia me preparar para ser presidente. Uma loucura isso tudo. Eu estava chegando aos 30 anos quando aconteceu isso. Agora, o caso todo é esse. Eu já tinha estudado demais, desde os 5 anos, lendo sem parar e conhecendo o processo espírita. E outra coisa, trabalhando em universidade, morando lá dentro e trabalhando sem parar e estudando. Quando eu encontrei com o Chico, eu estava já fazendo medicina, já era dentista, pra você ter uma ideia. Então, isso tudo tem que levar em consideração, né? Já tinha praticamente trabalhado numa policlínica, eu era um dos que dirigia a policlínica, eu era o chefe da radiologia, que era só existia isso, só eu é que era, o tempo todo. Quando a pessoa precisava de uma radiografia mais séria, tinha que vir naquele horário meu. E a policlínica trabalhava de manhã, de tarde e às vezes de noite. Não era fácil. Como eu morava lá, eu podia atender isso tudo. Uma loucura, né? Minha vida como foi. Agora, veja, acostumado com isso, quando eu deixei os empregos maiores assim e fiquei mais folgado, eu piorei tudo. Eu comecei a trabalhar mais, me deu infarto. Você está entendendo? Eu pensava que ia seguir tudo do meu jeito. Entendeu? Mas não foi. Agora, na questão da recepção das ideias, o senhor no seu caso, o senhor traduzia a ideia que vinha ou era ipsilíter? A questão da psicografia? Não, aí varia muito. O negócio vai desde uma inconsciência absoluta até uma consciência total. E outra coisa, isso depende do que é e a situação como é que é. Na mensagem comum, quase sempre eu estava consciente, a maior parte do tempo. Eu sempre fui mais consciente do que inconsciente, nas coisas todas. E outra coisa, a turma que dirigia o processo da psicografia, porque sempre tinha um, né? O Emmanuel, André Luiz, algum desses. O Mal mesmo me ajudou demais. Eles preferiam que a gente fosse mais consciente para ajudar. Mas o melhor é isso. Muitos dos comunicantes desejavam que eu ficasse consciente para ajudar. Você está entendendo? Então, estudo a gente tem que entender. O processo é muito mais sério, em matéria intelectual, de mental coma. Agora, é incrível. Agora, o espiritismo, eles acham que o melhor médico que tem, que é a maior burrice, sem ignorância, que o melhor médico que tem é um inconsciente absoluto. Isso é besteira. Então, é o melhor que eles acham, mais evoluído. Não é. O ideal é a pessoa, quanto mais consciente para ajudar todo mundo, ajuda até um amparador. Isso é que é ideal. Está entendendo? Agora, eu sempre tive o enfoque, o contrário da média. E outra coisa, eu sempre trabalhei em silêncio, gente. Veja bem, esse negócio todo nós fizemos, vocês que me conhecem aí da Conscienciologia, essas coisas foram sendo feitas, ninguém viu o que eu estava fazendo. Realmente ninguém viu. A comemoração primeira que houve, mais séria, foi esses 20 anos de tudo que aconteceu. Ninguém viu o que eu estava fazendo. O Centro da Consciência Contínua nunca teve nada de comemoração de nada com nada.
que eu nunca também permiti, né, que acontecesse. Teve gente que queria até fazer, mesmo que seja um petit comité, eu deixava. Por quê? A coisa estava em andamento. Hoje não. A hora que eu vou comemorar 50 anos é um jubileu, né? Do jeito que eu comemorei de odontologia, do jeito que eu posso comemorar aí em 2010 de medicina. São 50 anos, não interessa. Bola. Ficou nessa. 50 anos de praia, né? Assim que é o carioca. 50 anos de praia. Então, esse é que eu chamo de verbação. Eu estou falando de uma coisa que eu fiz. O mais é banana para a vovozinha. Não tem jeito. Aquela, a boa, hein? A boa. Aquela que precisa, coitada. Valdo, você disse que na hora que você fazia a psicografia tinha alguém orientando, uma concierge que orientava. Sempre tem, nos nossos processos, sempre tinha aquilo que eu chamo de pular corda. Tem o guia, né, como eles gostam de chamar lá, que é um amparador que está ali. Mas ele não é amparador, quase sempre é um guia cego mesmo desse. Porque ele é fanático também dentro do processo. Então ele toma conta de lá e o médico toma conta daqui. O comunicante vem no meio. Então, esse comunicante que entra é previamente, vamos dizer assim, autorizado, pensado por esse guia, por esse orientador. Como é que funciona essa relação? Ele geralmente tem afinidade com todo mundo, mas principalmente com que ele vai se comunicar. Entende? Então, aqueles que têm mais afinidade se comunicam mais tempo, com um trabalho melhor, mais adequado, com maior profundidade, demora mais. Quer dizer, demora mais, estou falando, um trabalho mais extenso, avançado. Mais avançado, mais longo. Então é tudo planejado, né? É. Agora veja, quando eu falo isso aqui hoje, eu estou falando por causa desse tema, viu? Mas é porque coincidiu também com o meu problema hoje, que é 30 de abril. O caso todo é a postura anti-queixa. Eu nunca me queixei. Vocês podem olhar tudo que eu já fiz 50 anos, vocês nunca viram queixa minha. De nada. Eu é que sei, as poucas e boas que eu passei. De vez em quando eu falava com o Zé Luiz, dá um jeito. Eu falava com o tal mal, veja aí, o que eu vou fazer? O problema está aí. Está entendendo? Eu é que sei as poucas e boas que a gente teve. Professor Valdo, essa escrita que, por exemplo, eu estou escrevendo um livro dentro da Conscienciologia e eu percebo muita a presença do amparo de função. Pois é, você pode aparecer lá hoje. Não, mas não é isso. É assim, não é uma psicografia, também não é uma pangrafia. A gente pode chamar isso de escrita parapsíquica ou não? Pode, até um certo ponto. Agora, eu digo para você, se uma pessoa procura inspiração, ela é sempre médium. Ah, entendi. Da psicografia, ela existe ela é muito mais frequente do que parece. Pode ser indireta, uma psicografia indireta. Isso é o mais comum. Tá. E eu queria que o senhor desse uma opinião, já que tem um assunto hoje, desse livro aqui, A Cabana do Pai Tomás, que o Ernesto Bozano identificou, que foi uma psicografia, tudo. O que o senhor pensa Tudo indica que foi porque esse livro aí mudou uma opção de coisa dentro do processo da escravatura nos Estados Unidos. Uhum. Agora, o problema é que... sob certo aspecto, muita gente no próprio Estados Unidos combate o livro até hoje, combate, você sabe. Eu sei. Eles porque chamam o negro de mole, né? Não, mas não é. E eles acham que esse aí não era o negro que eles precisavam de ter. Tá. Que esse aí era o submisso. Era submisso. Mas não é. Do ponto de vista agora de psicografia, você vê do espiritismo, psicografia, esse livro é a cara da psicografia espírita. Né? Pode olhar. Mas tem vários assim. E nesse inclusive caso, na Inglaterra, tem vários livros. Como a Consciex não se identificou, o senhor acha que foi assim alguma coisa, e por essa mudança não, que porque causou... lá não dava, né? Lá, tanto que tem aquele caso do nosso amigo lá, que tem até o livro dele aí, que ele ganhou todos os prêmios, inclusive o Pulitzer e etc. Tudo. Agora, depois que ele ganhou, que escreveu vários livros, publicou, ele falou assim, esse livro é psicografado, escreveu um livro. Tem lá o livro, lá embaixo. Qual que é o autor, professor Valdo? Tem o nome dele, tem tudo lá. Fala com a Nara, depois que ela te mostra o livro. Que eu estou pesquisando justamente esses tipos assim. Agora, o que se passa? Ele está mostrando em poesia tudo que ele fez. Foi tudo, e ele chama lá de automatic writing, quer dizer, escrita automática, que é psicografia. E outra coisa, o senhor acha que essa consciência que fez, que passou a mensagem, poderia ser mais evoluída por fato de não ter se identificado ou não tem a ver? Não, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. A evolução se dá pelos conceitos e lucidez da pessoa. É o nível de discernimento dela. E não pelo anonimato. Do comunicante. Uhum.
Nesse povo todo que tem comunicado ultimamente, o mais avançadinho tinha aquele 7. Sabe? Da Jane Roberts. Aquele que é o mais avançado que tem, desse povo todo. Professor. Escuta, você falou com o Guzi, nós estamos lá às 7 horas. Ele preparar as mesas. Isso não, vai ter mais gente. Só eu já equivale a 6, né? Da sua época de escritor no Espiritismo para agora, mudou a técnica? Evoluiu? O que foi a... Não, evoluiu muito porque eu tenho liberdade de pensar e fazer o que eu quiser, não preciso seguir a federação ou as federações. Aquilo era de morte. Eu não suportava aquilo. Eu não gosto de nada que me prenda e não gosto de prender ninguém. Eu sou da liberdade total, se for possível. Em tudo. Eu sou contra a gaiola. Tudo isso. Quais as repercussões, professor, da mudança, da dissidência? Do que o senhor escreveu? Não, eu saía, enquanto eu dava a teta e todo mundo mamava, eu era um santo e o máximo. Eu estava caminhando para ser santo igual o Chico Xavier. E eu contra isso. A hora que eu deixei, eu virei Satanás. Eu era o anticristo. Eu nem precisava de desassédio, desobsessão. Isso foi. Para você ter uma ideia, eles achavam que eu era um poeta, devido às mensagens que eu sempre recebia, porque eles nunca tinham visto certas mensagens em verso do jeito que eu comecei a mostrar que eu recebia. Então, eu era um grande poeta da Inglaterra, que é o maior que havia lá. E eles achavam que era isso enquanto eu estava lá. Quando eu deixei o movimento suíço, não, ele não é esse. Ele é aquele poeta francês, das noites de farra e etc. Tal, que era o outro poeta. Isso é piada do movimento espírita em cima de mim. Eu considerei sempre isso piada, porque eu sei. Outra coisa, iam me falar que eu era o poeta, eu lembro das minhas coisas. E nessa época, eu não ressoguei. Como é que eu fui o poeta? Você está entendendo como é que é? Mas eu não podia falar, né? Deixava para lá, né? Sem falar já era um problema, se pensa bem se eu fosse contar minhas coisas. Eu estava perdido. Agora, 50 anos depois é outra coisa, por isso que eu falo sobre o Zéfiro, essa coisa e tal. O senhor teve que desdizer alguma coisa que publicou? Como é que é? O senhor teve que desdizer alguma coisa que publicou? Não, eu tive que cortar muito material, senão eles não publicavam. Inclusive, esse meu primeiro livro foi um sucesso, ele tinha mais capítulos. Eu cortei porque senão eles não publicavam. E o André Luiz sabia disso, ele mesmo sabia, porque o livro é dele. Agora, eu fazia a revisão dos livros todos, porque eu tinha mais cachê nessa história, mais jeito e tal. Eu já mexia com isso há muito tempo. Eu fazia as atas das escolas lá, você está entendendo? Eu era o ateiro da história. Secretário. Entende que tem vários nomes, né? Para isso, amanuense. Eu era disso, então eu que fazia a ata e tal. Hoje, tal, às tantas horas, tal, né? Tantas pessoas se reuniram, aquele negócio todo. Escrevia à mão. Porque nós tínhamos o processo de inspetor. O Ministério da Educação era muito mais, sabe, exigente. Hoje essas coisas pararam com tudo. Eu já expliquei aqui. Eu tinha que levar dia sim, dia não, 3 vezes por semana, uma ata para o inspetor assinar para mandar para o Ministério da Educação. Ele não ia até lá. Eu ia no hospital e dava para ele. Era o doutor Jorge Antônio Frange, um grande médico. Eu saía então da escola, andava alguns quarteirões, ia no hospital, ele assinava, eu pegava aquele papel e mandava. Agora, as escolas todas tinham que ter isso. Era a época. Agora é muito rígido. Agora, veja, essas nossas escolas também, os cursos superiores lá, eram muito sérios, né? Muito sério. Por isso que o negócio estava lá, tudo firme. Essa universidade foi construída lá. As raízes são muito sólidas e consolidadas. Você está entendendo? Coisa para valer. O negócio com o Mário Palmeiras não é de brincar, não. Tudo que eu precisava a gente arranjava. Inclusive laboratório, essa coisa toda. Nunca ninguém reclamou nada sobre essas coisas conosco. Eles reclamavam às vezes, houve até greve mas é greve estudantil, negócio de política, aquela coisa, porque também tinha uma época difícil, né? Logo depois da guerra, os processos comunistas na rua, aquelas coisas, um monte de coisa. Quebra-quebra, teve quebra-quebra no Brasil, esse negócio todo. Agora, é bacana você chegar na minha idade, com uma certa lucidez assim, e ver o que é que tem, né?
Você tem uma visão de conjunto, né? O antes, o durante e o que vai acontecer, porque a sua visão é muito maior hoje. E outra coisa, eu fico pensando, quanta coisa que eu escrevi calado, quietinho, danado da vida, porque eu tinha que me esconder, que ninguém queria entender, que hoje eu estou usando tudo na enciclopédia. Eu acho o máximo. Eu fico olhando, por exemplo, uma das coisas que eu estava olhando, esse processo meus mega pensando trivocabulários, que eu tenho 12 mil. Eu de vez em quando é só pegar lá e colocar, onde eu quiser, tem um monte. Agora eu escrevi isso, falei assim, bola, ninguém entende isso aqui, não adianta nada, ninguém sabe o que eu estou fazendo, mas as consciências estão aí, elas estão me inspirando, então vamos fazer e vamos ver o que vai dar o dia de amanhã. Hoje eu estou recolhendo tudo que eu semeei, entendeu? É a colheita. Então por isso que eu falo, vale a pena fazer uma infraestrutura intelectual, um seu inventário de tudo em matéria de mental soma. Eu não me arrependo de nada. Agora, veja, se eu tivesse mais dinheiro, era uma loucura. O que é que eu não teria feito? Sem dinheiro eu consegui fazer isso tudo aí para chegar nesse nível. Pensa bem se eu tivesse. Você está entendendo? Agora, teve uma época que eu falei assim, eu posso arranjar um monte de dinheiro. Mas os amparadores falaram assim, não adianta. Você vai aumentar a quantidade, mas não vai aumentar a qualidade. O preferível é a qualidade. Então é preferível un petit comité, um processo mais acanhado, menor, mas melhorando o produto, a qualidade do produto. Você está entendendo, Roberto? Eu dou razão para eles. É tanto que eu só aventei a hipótese, mas não entrei. Porque você sabe, eu poderia entrar numa opção de coisa, em matéria de negócio, essa coisa toda. O meu avô já tinha dado um diagnóstico para mim há muito tempo. Eu era menino. Não, você tem tiro comercial. Qualquer coisa que você entrar, você vai longe, você conhece. O processo de economia está na sua mão. E outra coisa, eu era menino e fazia os contratos de casamento dele com a minha letra. Papel almaço pautado. Aqueles duplos. Fazia tudo e tinha que ter uma margem. Quebrava, porque não tinha nem regra. Aquele quebrava assim, ó, para escrever só dali para cá. Era um contrato de casamento. Eu fiz mais de 80 com ele. Minha letra. Você veja bem, eu era rapaz. Eu deixei de fazer essas coisas quando eu fui para o internato, eu tinha 12 anos. Quer dizer, meus 8, 9 anos eu já fazia esse contato com meu avô. É esquisito, né? E outra coisa, era muito engraçado que o contrato de casamento previa que a pessoa teria escolha, era 5 anos, teria escolha para mais 5, se ela quisesse. Ela mandava o parceiro. Era muito engraçado o negócio. Agora, falava o que a pessoa, com o que ele entrava, em matéria de patrimônio, o que era, de que modo que era. Alguns falavam onde é que ia viver. O negócio é sério. Agora, o meu avô, nessa ocasião, já não era mais delegado. Ele foi delegado durante muito tempo. Então, ele aprendeu na delegacia, mais ou menos, esse negócio, que no interior lá, você sabe, quem tinha meio olho era o rei, né? Não tinha médico, não tinha nada lá. Então, o negócio... Ele ajudou muita gente. O processo de casamento, assim, de contrato, quase sempre dava certo. Criava filho e criava uma família. Depois, aquilo até caminhava. E lá, às vezes, dava até depois cerimônia religiosa na igreja, aquele negócio mais tarde. Às vezes convidava a gente depois. Última coisa, professor. O senhor falou em um livro por ano. Numa meta qualitativa, seria uma boa média? Não. A média é bobagem, não é por aí. Eu estou brincando com isso, né? Porque o processo de quantidade não resolve. O problema é alguns livros. Por exemplo, esses livros que eu recebi. A maioria tem sua razão, naquele momento era muito importante. Agora você tem que ver o seguinte, eu tenho um monte de livros que eu escrevi que eu nunca publiquei, alguns eu queimei, etc. Tal, só para minha orientação. Você olha lá que tem o catálogo de quadrinhos do Brasil, que nunca apareceu no Brasil até hoje. O meu tem, aquilo é de 76 por aí. Veja bem, 76, veja bem, nós temos mais de 30 anos. Tem um monte de livro que eu fiz assim, nunca publiquei. Esse eu não publiquei por causa da inflação. O dinheiro não valia nada, você colocava o negócio, daí em 5 dias os gibis já tinham outro preço. E você publicar um catálogo desse sem preço, os americanos iam reclamar. Que eu trabalhava com o povo dos americanos do Wall Street. Sim.
Professor, aqui na fatologia, tem aqui um fato aqui que me interessa, particularmente. Quando diz aqui da reclamação civil, da reclamação trabalhista, dos consumidores... É bom falar qual a linha, é assim que a gente fala. Sim. 1, 2, 3, 4. É na quinta linha, né? Descendo. De cima para baixo. De baixo para cima. Né? De baixo para cima. Sei. Então, qual que é? Não, descendo, né? Em ordem de cima para baixo aqui. É de cima para baixo? Exatamente. O que é? Fala o que Bem, é o seguinte, aqui fala aqui em reclamação civil, reclamação trabalhista, reclamação de consumidores e tal. A pergunta é, como é que fica aí o intermediário dessas queixas aqui, no caso o advogado? Às vezes ele não... O advogado, se ele é de porta de cadeia e tem má intenção, ele está na baratosfera. Se ele é um cara que procura ajudar os outros, ele sabe o que é, a consciência dele já fala. Sim, ele tá bom. O ideal ele aqui... é bem assistido. Esses bem assistidos, o percentual menor. Sim, o ideal de aqui... porta de cadeia, o que tem mais. O ideal aqui, então, é uma postura assim de mediação. É isso? Sempre, ele é Sempre, médio. Né? Ele é médio. Outra coisa, ele fala demais. Eu já falei, teve um advogado que veio falar para mim, falou assim, eu quero desenvolver a mediação. Eu falei assim, você já desenvolveu. Você é um médico psicofônico. Ele trabalhava no tribunal, com aquela coisa toda, tinha que ter inspiração ali para defender os caras. O negócio não era fácil. Assim, você é médico psicofônico, você ainda não percebeu? Não, eu de vez em quando eu sinto que tem uma força me agitando, falando. Então, não, com relação a isso a gente até percebe em algumas audiências, por exemplo, eu já consegui debelar algumas situações que estavam assim contraditórias. Qualquer coisa conversa com o Sérgio. Sérgio também acho que tem alguma experiência dela. Também advogado? Sim. Ok, isso, professor. Professor Valdo falou que queria fazer o jantar para comemorar junto a quem legislador, né? Não, é para dar força também para o autorado, né? Não, entendi. Agora eu queria saber se algumas dessas consciex que trabalharam nessas psicografias, se elas ressomaram e se você encontrou com elas já. Já. Tinha algumas, olha, mesmo antes de receber o Chico, eu recebi a psicografia e o cara falou assim, eu vou renascer tal, observa bem a família tal. Daí a pouco, na família, uma mulher ficava grávida. Eu acompanhava o negócio e via as coisas. Agora, de vez em quando, aquilo me criava problema, porque era um homem que estava comunicando e nasceu uma mulher. Eu ia olhar depois, o temperamento era o mesmo. Da pessoa que a gente via tal. Agora, nunca pude chegar e falar assim, foi você que me deu essa mensagem. Do jeito que o Chico fez comigo, né? E o Chico mostrou, suas mensagens estão aqui. Eu só guardei essas. Agora vamos queimar isso para não criar problema. Agora esses aí nunca... mais ou menos. Mais ou menos. Professor Valdo, o senhor chegou a receber nessa vida alguma mensagem do Imperator? Não. Não? Aquele cara lá, e aqueles, eram vários lá que comunicavam com ele. Só tem uma coisa, tinha problemas dele que tinha relação com a gente. Eu vi fora do corpo. Está vendo? Uma outra coisa, nós temos um negócio em comum, eu com aquele médico, o juiz. Edmond e aquele povo. Ele é um Imperator. Pois é, eu tenho o problema todo é o seguinte. Ele dava um apelido para as consciex, do jeito que eu faço. Não é só Imperator, tinha outros nomes. Mas tudo bem, e? Tinha essa, a relação. Agora, o problema é que é problema do passado. Processo da Inglaterra. Agora, ele foi um maxi-dissidente, né? Do processo do direito. Foi. E qual era o principal atributo, que o senhor falou que o senhor gostava dele? Qual é o principal atributo dele, assim, para a gente poder estudar? Ele era mais lúcido, né? É um cara mais lúcido. A advocacia, se a pessoa leva a sério, a pessoa fica mais lúcida. Porque estuda muito, fala muito, desenvolve o processo, desativa, você está entendendo? Ativa o problema da elaboração do pensamento, né? A pensionização melhora. A advocacia, o que é bom nela é justamente isso.
E por que o senhor fala que até um certo ponto ele foi marxista-dissidente? Porque quando ele começou a assumir o processo da espiritualidade, ele foi taxado como louco. Ver a biografia dele com detalhes, mas ver mais de um livro e referências a ele, para examinar bem. Aí você vai ver que ele foi. Havia muita briga, né, nessa época com as coisas todas. Ele tem alguma relação com o processo lá de Tintagel? Isso aí é povo de passagem, não sabe, né? Muita gente disso aí. Tintagel tem muita raiz, né? Muito profundo, né? Qual é a raiz? Agora, você sabe quando é que ele morreu? Foi em 1800 e pouco, né? 1800 e pouco. Agora você veja bem. Eu vi esse povo. Você está entendendo? Eu vi de lado de lá. Por isso que eu estou falando. Minha relação é por causa disso. Esses médios aí, a maioria deles, eu tive contato por causa do outro lado. Está vendo? Agora, a maioria dos contatos foram todos decepcionantes, né? Não é aquilo que você esperava, queria mais e não dava, né? Agora, depois você vem para cá, você quer mais também, aqui também não dá. Então, a vida é isso. É por isso que hoje eu falo com essa clareza, esse realismo, né? Que eu costumo falar, porque é o jeito, para ver se melhora, né? Nesse processo que o senhor fala da Inglaterra, quando a gente vai tentar estudar a parte positiva, o que de melhor a gente pode tirar para servir hoje para as verpons do para-direito, por exemplo? Hoje não tem muita coisa, não. O para-direito já está na frente disso. Agora, tem que estudar os processos mesmo históricos do direito em si. Então, as questões lá, por exemplo, da turma lá da Grécia. Da Grécia e depois da Grécia também, no primeiro século e tal. Roma. Você é a turma aí do gênio. É a turma do gênio. Esse povo. Tá. Agora, estudar bem, por exemplo, o direito romano com calma também, dentro do problema. Entende? É uma saída. Mas o que mais? A pessoa que se queixa muito pode estar criando alguma doença psicossomática ou atraindo acidente, falta de sorte, sofrimento ou infelicidade. É óbvio, né? Uma pessoa que se queixa demais, ela está entregue às baratas. Então, o que se passa? Tem assédio em cima. O poliqueixoso, por exemplo, é um doente. E um doente, assim, suscetível, praticamente, vamos dizer, impressionável. Então, isso tudo é muito sério. Na segunda página, na interdisciplinologia, a paretologia é citada. Qual é a relação interdisciplinar entre paretologia e postura antiqueixa? É o processo do comportamento da pessoa. Uma pessoa que se queixa, por exemplo. Nós temos aqui uma instituição. Então a pessoa chega aí, começa a ver e começa a se queixar de tudo. Não, mas está faltando isso, eu quero aquilo, o horário não é bom, olha isso aqui. Ela só queixa. Ela está totalmente doente. O que ela deve fazer? Ela chegou aqui, viu a instituição, viu que a instituição pode ajudar, ela entra e ela vai consertar tudo aquilo que ela viu que não está de acordo com o temperamento e a estilística dela. Isso é que é o correto. Vocês estão entendendo bem como é que é? Então, uma pessoa queixosa é um doente. Ele está precisando de assistência, principalmente dele mesmo. Agora, a antiqueixa pode ocorrer de modo mais sutil, através da evitação de pato pensante, seria isso? É óbvio. Esse é o caminho. É fazer higiene consciencial para a pessoa melhorar. E não se queixar mais. A primeira coisa é falar assim, nunca mais eu vou me queixar nada. Agora, vou expor as coisas. Por exemplo, amanhã eu tenho uma doença. Isso não é queixa, é exposição. A medicina usa a queixa aí no caso, que é diferente dessa queixa que nós estamos falando. Essa queixa que nós estamos falando aqui é a patológica. A da medicina é expositiva. Ela é técnica, é outra coisa. A pessoa que se queixa muito pode estar criando formas de pensamento, de queixa em torno de si. O nosso corpo energético é afetado com as queixas constantes. Dá para ver na hora da pessoa se ela se queixa muito? Dá. O problema todo é o seguinte, a queixa mostra principalmente o assédio que a pessoa tem. Porque às vezes a pessoa está se queixando devido à intrusão, à pressão que ela sofre dos assediadores, ela não sabe de onde vem. Então, é ignorância plena, total, da influência que ela recebe. Quantos livros, além da Evolução em Dois Mundos, o professor psicografou juntamente com o Chico Xavier? Eu acabei de falar isso, são 17 livros. Tem algum deles que vale a pena ler hoje? Tem. Tem alguns que eu acho que vale a pena ler, sim.
Leia O Sexo e Destino, que é esse que já vendeu mais do que os outros. Vale a pena, o livro é terrível. O exercício da circulação fechada de energias entre o corono chakra e o fronto chakra também pode ser utilizado como método para aumentar a concentração mental, tal como a meditação transcendental do Zazen, em que focamos a respiração para ter controle sobre a mente. Ora, tudo isso pode, mas agora veja, o estado vibracional, ele supera essas coisas todas. E não tem nada de fazer muito o processo de respiração, não. É a vontade firme, decidida, inquebrantável da pessoa que manda. Você manda nas suas energias. Isso aqui, ó. Tá assim, então eu faço assim. É isso, ó. É a vontade. Eu mando a minha vontade, através da energia, vai bater na pessoa lá na frente. Se eu insistir, a pessoa mesmo totalmente casca grossa, vai acabar sentindo. Agora, geralmente, uma pessoa dela demora 2 dias. Eu colocava uma pessoa comigo durante 2 dias. 24 horas depois, você deflorava energeticamente a consciência. Ela mudava e aquilo melhorava o processo parapsíquico. Então, isso tudo pode. Agora, meditação tradicional. Ela é boa, mas não resolve, porque a pessoa fica muito fechada em si e ela não tem muito objetivo grandão na história. A melhor coisa que tem para ver meditação transcendental é ir no laboratório de mobilidade física Vision, que é mais ou menos a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Parece, mas não é, Denorex. Mas melhora demais a pessoa, porque ela começa a ficar consistente com os processos. Agora, a circulação pode ser usada apenas como método de desenvolvimento parapsíquico? Também. Agora, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: toda reflexão íntima, de recolhimento íntimo, por isso que a meditação mesmo, a transcendental, ela ajuda as pessoas. Tudo isso que tem é o pensamento positivo. Se uma pessoa tem pensamento positivo, ela melhora tudo. É do pensamento positivo que a vida melhora, que a vida evolui, que há progresso, que as coisas têm renovação. Esse é o caminho. Olha, eu quero falar também para certas pessoas que às vezes escrevem e falam que eu sou verborrágico. Agora veja, vocês como alunos aqui, tem jeito de eu falar menos? Tem jeito? Outra coisa, eu só falo aqui, porque durante o resto eu fico calado, para defender minhas cordas vocais e os pilares da glote. Mas aqui, como é que eu vou ficar sem falar? Eu tenho que ser verborrágico. Agora, você já viu professor que não fala nada? Você pensar, eu agora sou professor, então eu chego aqui assim. Isso é mímica. Nós não podemos ser. Que negócio é esse? Agora, só tem uma coisa que eu falo com essas pessoas que falam que eu sou verborrágico. Eu não sou verborrágico. Eu sou táxico extrovertido. E a vovozinha. Está bem claro? Quem é que está com o microfone? Eu. Gente, ó, tudo meu com bom humor, tá? Eu estou abençoando tudo essa pessoa, vai muito bem a hora que ela faz. Eu gosto de receber essas críticas todas que me fazem. As críticas sempre me ajudam demais. Ainda agora, recentemente, eu estou vendo da uma que fez sobre um verbete que nós fizemos agora recentemente, mandou uma crítica com todos os detalhes. Agora, a propósito, eu até quero falar para essa pessoa o seguinte, é uma amiga antiga, tal, que está estudando muita coisa. Eu queria dizer o seguinte, que quando for fazer crítica, o ideal que existe, eu aprendi isso com os americanos, é fazer igual o que se faz com uma revisão. Você troca as palavras, ou conteúdo, ou alguma coisa, já diretamente lá. E não fica falando sobre o assunto de crítica. Por quê? Todos nós, eu não nasci ontem. Eu mesmo estou falando que eu vou comemorar hoje o jubileu de livro que eu já publiquei. Eu não sou marinheiro de primeira viagem, eu sou veterano, tudo a gente já sabe. Você falou um tio, eu já sei a letra que é. Para mim, palavra já é discurso. Então, vamos entender, eu mesmo já escrevi uns livrinhos aí que chama trivocabular. São 3 palavras para dar um sentido enorme, às vezes com muita profundidade. Então, não precisa de perder tempo com muito prolegômetro, não. Vai diretamente aos finalmente e mostra o que é. Vocês vão me ajudar demais. Eu quero agradecer todo tipo de crítica que tem me mandado. Heterocrítica e revisões. Mas agora, por favor, fique nas revisões da história, porque eu não vou mudar meu estilo.
É muito difícil uma pessoa chegar aqui para me mostrar que eu preciso de mudar meu estilo nessa altura dos acontecimentos. Hoje nós temos aqui, ó, 844. Eu estou, hoje, com 955 verbetes prontos. Eu estou com 111 na frente desse aqui, hoje. Eu estou batendo meu recorde. Entende? É 111. Pois é. Eu quis chegar no fim do mês, eu tinha falado para fazer isso. Agora, eu fiz 8 verbetes, que estava me dando muito trabalho, mas isso ainda com o tempo ainda vou enriquecer mais. Só sobre antagonismo e antagonismologia. São 4 de antagonismo e 4 de antagonismologia. Isso tudo tem que entrosar, porque são diferentes uns dos outros. E tem 2 deles que têm listagem de 100 itens. O negócio não é de brincar. Então, eu tive que trabalhar um bocado. Essa noite eu trabalhei 5 horas em cima disso. Terminei. Por isso que é que eu... São 955 bebês. Daqui uns dias nós chegamos a 1000, que eu já tenho no papo. Quer dizer, no bolso. Esses aí já dão alguma coisa. Agora, eu quero ver se eu falo com o Everton, nos 4 volumes que eu vou publicar, eu vou ver se eu ponho mais esses. Até agora tem 922. Faltam 33. 33 já ajuda, se a gente colocar, sempre vai ajudar na questão de revisão, as coisas todas nossas, para fazer os 4 volumes. Vamos fazer. Agora, vocês andaram estudando e acharam que 900 páginas. Agora, o que é melhor? É tomo ou volume? Outra coisa, é preciso de colocar, porque os volumes vão ser partidos o título do verbete. Então, por exemplo, esse aqui vai de arco voltaico à postura. Você está entendendo como é que é? Então, isso aí a gente tem que ver o que é o melhor, se é postura ou volume, tá certo? Vocês examinam que eu já vou começar a trabalhar com isso para a gente aprender como é que faz. Agora já tem 4 volumes, porque ele está com 3.000, quase 700 páginas. Se colocar esses outros verbetes agora, já vão dar mais de 700, 750, 800, não sei. Isso aí, com 900, você sabe, seria só 3.600. 4 vezes 9, então já vai sobrar alguma coisa. Preciso de ampliar algum deles, entende? Não vai ter jeito. Agora, acabou de chegar, está fresco aqui, acabou de sair do forno. Quais aspectos devem ser considerados para melhor aproveitamento da viagem rápida a trabalho? Primeira coisa, preciso ver que trabalho que é. Isso aqui está difícil de responder. Eu não tenho competência para ver o alcance disso. Então, eu só vou considerar. Preciso ver o trabalho que é, essa viagem rápida, aonde é, de que modo que é. Eu só quero lembrar como é que eu fazia. Quando eu tinha que ir num lugar, a primeira coisa que eu chegava é ver o mapa da cidade, o que tem a população, as coisas todas, para eu saber onde é que eu estou. E depois, quais são as livrarias que tem aí? Tem alguma biblioteca de universidade que vale a pena ir? Então eu ia e visitava isso nas minhas horas livres, dentro do trabalho que eu estava fazendo. Eu já fazia isso, inclusive, quando era o ginásio do Triângulo Mineiro, que eu ia comprar camisa para o desfile de 7 de setembro em São Paulo. E ficava numa pensão na Brigadeiro Luiz Antônio. E eu já frequentava as livrarias todas que existiam naquela ocasião. Então o processo todo é esse. Agora, eu pergunto para essa pessoa, o que você gosta? Eu gostar de livraria, preciso de ver o que você gosta. Qual é o seu hobby? Qual é o seu objetivo? O que é que você pretende na vida? É assim que a gente melhora. Agora, outra coisa, faça estado vibracional antes, durante e depois. Tudo que você for fazer. Isso vai te melhorar muito, vai abrir a cabeça, vai dar inspiração. Quem é que está com o microfone? Eu. Pode falar. Na patologia, na última linha, eu queria saber um pouco mais sobre presença catalítica. O posicionamento antirreclamativo da pessoa pode gerar uma catarse? Presença catalítica. Presença catalítica. Por exemplo, presença catalítica. A da Laura é uma presença catalítica. Você entendeu? Não? Sim. Ela aparece, tem serviço, ela movimenta, ela faz as coisas, ela é uma locomotiva. A presença catalítica. Uma outra, o Roberto ali tem uma presença catalítica, intelectual. Quando ele mexe, ele é calado, ele não fala muito. Mas só a presença dele já dá alguma coisa. É tanto que ele está trabalhando na concessionária, todo dia tem gente que está conversando com ele.
De vez em quando você manda a pessoa passear, não manda? Porque senão você não concentra. Entendeu? Isso é presença catalítica. Agora, essa presença catalítica, você sabe, a catálise é um instrumento, no caso, ingrediente, que faz a potencialização da reação química de alguma coisa. A catálise é isso. No caso, é a catálise de melhoria, de elucidação, você está entendendo? Então a situação é essa. Aí a pessoa catalítica é isso. Catalítico é preciso de ver como é, e de que modo que a pessoa é. Tem gente catalítica que é muito assim, flourishment, ele aparece muito, tipo Stella Dallas. E tem outros que são igual ao Roberto, por exemplo, ele não aparece tanto, nem tanto é catalítico. Entendeu? O serenão, ele é catalítico, mas mais extrafisicamente, porque ninguém sabe que é ele. Quando ele é fisicamente, que eu estou falando, quando consciente. Mas é catalítico sempre. Então a catálise real, a grande mesmo, ela pega o processo extrafísico. Entende? É a outra dimensão. Você está querendo... Ali, está com ela lá, tá? Evaldo, como é que a pessoa passa dessa presença catalítica de serviço para essa presença catalítica intelectual? Não, a pessoa é uma coisa ou é outra. Por exemplo, um artista, uma moça, por exemplo, toda boazuda, sexy, ela é uma presença catalítica, ela vem e fecha o comércio. Mas veja, só pensando em cama, sexo, um negócio de bicho. A maneca, é isso. Uma atriz, por exemplo, quase sempre de Hollywood, é isso. Está entendendo como é que é? Agora, entra a estética, sexy e outras coisas mais. Agora, uma pessoa, por exemplo, aí, uma pessoa catalítica, aquele nosso amigo do Casagrande Senzala, ele era assim, do ponto de vista intelectual. Mas então o que eu estou entendendo? Quando ele já estava de idade, eu conheci ele pouco antes dele morrer, mas ele era catalítico. Um outro, do ponto de vista de energia, e que não falava muito, mas que tinha uma senhora personalidade, Pietro Baldi, ele era assim, uma presença catalítica. Mas então, pelo que eu estou entendendo, Valdo, isso é bem profundo, porque aqui, são tipos de presença Um catalítica. amigo dela aí, chamado Ponte de Miranda, ele tinha uma presença catalítica, e era calado também, sério. Não ria muito, nada. Mas são tipos diferentes de presenças catalíticas que estão relacionados com os trafores da pessoa, né? Pelo que eu estou entendendo, né? Sempre assim. E aí, como consequência... Agora, tem uns trafores esquisitos. Por exemplo, o Al Capone tinha uma presença catalítica impressionante, mas era da massa. Sim, claro, é neutro, né? Depende do que é, como é que é a situação. Pode falar. Professor, você comenta aqui na antagonismologia, o antagonismo, curso intermissivo, queixa, né? A tendência de quem passou pelo curso intermissivo é a diminuição das queixas e a pessoa ir mais atrás das soluções? É um antagonismo total. Uma pessoa que vem do curso intermissivo se queixa, ela não entendeu nada, né? Ou se não, esqueceu tudo. Ou não nem passou pelo curso, né? No mínimo, né? O que você acha? Há uma tendência natural, porque a pessoa já começa a trabalhar em cima de soluções. Ela vem na alternativa de ser uma solução intrafisicamente também, né? O caso é esse. Está bem claro, né? Não adianta tirar o corpo fora, né? És ou não és? Não é isso? A fatologia também, na terceira linha, de baixo para cima. Sim. Não sei se o senhor já comentou a substituição das queixas por soluções práticas. Pois né? Aquilo que eu estava falando, que eu estava dizendo, que a pessoa chega e começa a se queixar de tudo, não. Ela tem que chegar e falar assim, ó, eu estou vendo que tem essas deficiências, eu quero ser o líder disso, quem é que vai me ajudar? Isso é outra coisa. A gente tem a Lá no Instituto chegava essas pessoas e falavam assim, olha aqui, você está batendo em porta errada, vai baixar no outro centro, esse aqui não dá. Entende? Aqui não é para isso. A pessoa começar a se queixar muito, você está se queixando? Vem arrumar, a casa é para isso. Seja voluntário, vamos colaborar. Porque uma solução prática é quando a pessoa vem, você já... como você pode ajudar nesse contexto? Você tem as condições de... Não, agora, com o passar do tempo, você cria todos os reflexos e
tudo que aconteceu, já aconteceu, você já sabe. Se a pessoa chega e fala assim, esse é o número 2. Não, esse aqui é o 17, aquele é o 22. Entendendo? O tipo de queixa, a situação toda que tinha. No Instituto é muito comum essas coisas. Uma vez eu cheguei a numerar os tipos que eram. Agora, o pior mesmo é aquela da mulher lá, que eu sempre falo, que vinha se queixando do povo da casa dela e dos parentes, sempre pedindo alguma coisa para ter netos. Que essa um dia, então, eu mandei, né? Você agora se vir, você vai pastar. Na próxima semana eu vou arranjar a grama para você. Que isso aí não pode. Isso brincando com ela, com a coisa toda. E a dona até melhorou depois disso. Foi bom. Em termos de postura íntima para o queixoso, o que ele pode pensar? Já pode pensar, em vez de levar a queixa, levar 3 soluções possíveis. Vamos dizer assim, a pessoa, na hora que ela vai pensar em se queixar, ela já pensa em levar a solução e encaixar essa solução. E outra coisa, ela já pegar a bandeira para a renovação, aquele trabalho, o planejamento, a ressex, fazer reciclagem, ela mesma ser líder daquilo. Esse aqui é hombridade, é dignidade, é personalidade. Isso aqui é o correto. Agora, a pessoa que chega lá, nunca viu nada, e está querendo a ajuda dali, e começa a se queixar, tem alguma coisa errada. E, geralmente os mais novos chegam querendo revolucionar e resolver não, às vezes não é não. Quem se queixa mais são as pessoas que são cérebros e carrasco em casa, homem ou mulher. Geralmente esses que chegam, porque está acostumado a mandar em casa, ele chega lá e quer mandar em tudo. Geralmente o problema mais sério é esse. Pode observar, não é jovem não. O jovem já às vezes está até inibido conforme o ambiente. Ele não tem nem muita capacidade de expressão. É o mais difícil. Na exposição de ontem, o senhor mencionou sobre os mimos como forma de assistência. Para as pessoas que já alcançaram uma certa retilinearidade pensênica assistencial e um controle sobre as próprias energias, a doação do próprio sangue para uma consciência desconhecida não seria um dos maiores presentes intrafísicos materiais que podemos dar? Eu já falei sobre isso. Eu sou 100% favorável à doação de tudo, de órgãos, de sangue, de tudo que puder. E sou favorável também a fazer experiência com as células tronco, tudo isso. Agora, sobre mimo, seria bom... Já tem o mimo na internet? Não? Nós ainda não trouxemos? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou trazer qualquer hora aí o mimo para a turma estudar. Então aí vocês vão poder ver como é que é isso. Tá certo? A gente já escreveu, tem um sobre mimo. O que é que tem um feriado que vem com isso? Eu não entendi. Não entendi. Eu não entendi. Para mim não tem dia feriado, né? Para mim não tem dia feriado. Para mim não tem. E outra coisa, aqui esse curso de longo curso não tem dia feriado nem fim de semana. A gente deixa segunda-feira porque ainda não foi feito o tertuliário. Quando fizer, nem segunda-feira não vai ter. Isso é para a folga dos garçons, né? Então o problema é esse. Em quem que está aí o microfone? Está comigo, está comigo. Não, está comigo. É isso? Mas olha, eu acho que aqui a maioria de vocês são doadores de alguma coisa, né? E querem doar também os órgãos, não é isso? Eu tenho um monte de coisa escrita sobre banco, de tudo quanto é jeito. Banco de doação disso e daquilo, banco assistencial. Isso é muito sério. Valdo, você não colocou nada aqui na fatologia sobre autovitimização. Porque essa palavra vem logo na cabeça. Não, eu já falo demais, tudo quanto é lado, né? Já tem tanta coisa que a gente porque fala. O vício das queixas, aqui eu estou querendo chamar a atenção é a anti-queixa. Tá. O negócio todo é o positivo aí, para combater a queixa. Vocês já viram falar em anti-queixa? Não. Poliqueixosa, mas anti-queixa é a coisa mais difícil que tem. Eu acho que devia escrever mais sobre isso. Hein? Pois é. Não, eu vi que tem vítima ali, sim. Pois é. Agora, o problema todo é a antiqueixa da paraetologia. A coisa é muito diferente. É o comportamento multidimensional. Isso é cosmoético, alto nível. E outra coisa, isso aí é homeostático. Isso aqui é outra coisa. Agora, ela tem muita coisa aqui na patologia, você deve ter visto, né? Muita coisa para a pessoa ver. Tem tudo aí. Agora, é o Homo sapiens insatisfactus.
é o lamuriens, o reclamator. É esse que nós temos que dar um jeito nele. Valdo, quando você falou de confiança ontem, eu estava pensando nisso, né? Então, assim, eu confio muito nos trafores de algumas pessoas e não confio em muita gente. Estava fazendo uma análise pessoal. Eu queria pensar assim, por que isso? Porque, às vezes, os trafares das pessoas me deixam com o pé atrás. Isso é uma postura antiética? Não, isso aí mostra que você está começando a conhecer o povo. Ah, sim. Agora, o processo é que a gente tem que conhecer, mas não desprezar, não esnobar, não repudiar. É isso aí. O processo é evitar o rechaço. A gente tem que dar mais oportunidade, aquilo que eu falei. Né? Uma segunda oportunidade faz parte, a segunda é chance. Tem que dar um ensejo da pessoa melhorar. É o jeito, é o caminho. Né? Eu estou vendo, Ellen, que você está aí hoje nessa dimensão. Isso é uma coisa rara. Como é que é a situação? Hoje é véspera de feriado, diminuiu o serviço lá? Foi isso, é? Agora, o Max está aí também? Tá, tá lá. O Max vem aqui e fica calado, ele não está falando muito ultimamente. Acho que é muito serviço que ele está tendo na Editares, não é isso? Escuta, você está preparado para publicar os nossos gibis? Você está sabendo que o Pedro está fazendo lá a história em quadrinhos. Você se prepara que nós vamos publicar esses gibis. Editares tem que ganhar da Ebal. Que isso? Não é isso? O negócio é muito sério. Né? Não, mas você já pensou, se começar a fazer uma série depois, pode fazer um livrinho com essas histórias em quadrinhos. Ele já mostrou o início do material, achei muito bom. O pessoal vai gostar disso. É mais clássico, eu mesmo pedi para ele para ficar no clássico. Você sabe, fazer caricatura é a coisa mais fácil que tem, o clássico dá mais trabalho. Mas ele tem muita paciência, o Pedro é fora de série. Ele tem mesmo, você vê que é um artista da Renascença, que negócio, tal. Florença. Já passou por outras linhas travessas, tal. Eu até estava vendo um livro que tem da Renascença lá, eu estava quase dando para ele, mas é que ele está muito ocupado, não deve ler isso agora. Ele está vendo tanta coisa para fazer as histórias. Mas o povo da Renascença tem um livrinho sobre o Renascimento. Entende? Inclusive tem o povo lá dos Médici, né, no meio e tal. Mas dá todos os detalhes, como é que é. Eu emprestei para ele um livro sobre Florença lá, que fala dos pintores de lá. Então tá, acabou. Já tá o Fitzi, a galeria. Mas fala. Valdo, eu queria profundizar um pouco mais na fala da Flávia. Ela falou assim que a gente aqui tem um grau de convivialidade muito grande, então é óbvio que a gente vai conhecendo os trafares das outras pessoas e as pessoas os nossos também. Isso. Mas cobaias recíprocas. Exatamente, mas é assim, sempre a pessoa que vai estar na tua frente, ela vai ter trafar. Mas o fato de você não compreender e não aceitar o trafar da outra pessoa está mostrando o trafar da pessoa. Isso é óbvio. Não é? Todo mundo é assim. O que eu quis dizer é que a pessoa tem o trafar e aí você confia nela. Aí chega uma hora que ela dá uma puxada no teu tapete que você não esperava. Aí você fica de olho para a próxima vez, para não cair a segunda vez numa tabu. Não pensa mal, nada, mas tem que ficar antenado porque ela tem um mau hábito, né? Afinal de contas, nós temos que estar vigilantes, atentos, alertas. Afinal de contas, estamos lúcidos ou não? O que eu falo sempre é consciência lúcida. É essa. Entende? É a pessoa antenada. Agora, tem pessoas aqui que tem várias antenas, não é só uma, não. Não fica pensando que é chifre, 2, não. Tem muito mais do que isso. E outra coisa, não fica pensando que tem uma porção que seja a cobra da medusa. Valdo, você acha que é a falta da autenticidade que mais provoca conflito entre as pessoas? Não, é a falta de segurança. Segurança. A pessoa quase sempre vai em cima da outra porque ela é insegura consigo mesma, ou tem qualquer coisa. É o ciúme que dá insegurança, é a insegurança que dá o ciúme, e por aí vai, tem uma opção de coisa nesse sentido. Aí ela se defende. A insegurança é um caso sério. Agora, essa insegurança também que priva a pessoa de fazer pesquisas maiores, de melhorar a qualidade da curiosidade dela, do approach, da abordagem. E essa insegurança, ela sempre junto com falta de autoestima ou não? É a mesma coisa, né? A mesma coisa, é tudo parente, né? Isso aí é da mesma família. Entende? Entende isso? Professor. Sim.
Na fatologia, na sétima linha de baixo para cima, o muro das lamentações. Sim. Eu gostaria de saber mais como é que é extrafisicamente esse local. Ou como a implicância que tem. Ah, minha filha, a barra é pesada. E a pessoa só lamenta. Não, eu não fui lá porque lá o ambiente é pesadíssimo, a área toda ali. Jerusalém não é fácil. Tudo é negativo. Você está vendo esse bicho se matando lá até hoje? Tudo em nome de algum Deus. Tem mais de um. Todo dia tem mais coisa. Todo dia tem. Agora na televisão estava falando lá sobre Jerusalém, agora recentemente, semana. E os processos de reurbanizações também implicaram nessa zona daí ou ainda? Havia um processo de transição que já vem de milênios. O negócio não é fácil. Né? Aumenta tudo. Existem os idiotismos culturais, existem os idiotismos religiosos. Isso aí é um tipo de idiotismo religioso. O outro grande é esse do orientalismo, que faz o culto dos antepassados. Aquilo é pior ainda. Esse culto dos antepassados se vem dos índios. Quando o cara morre, que eles deixam as frutas para o cara, aquele negócio todo. No Brasil, quando o cara vai beber alguma coisa e joga um pouco, que é para o santo. Isso tudo é besteira. São as bobagens dos idiotismos culturais. Tem tudo isso. Agora, veja, isso é na época do Cro-Magnon, né? Quando eles começaram a adorar o primeiro Deus que apareceu e tal. O negócio é antigo. Então é idiotismo cultural. Existe isso. Agora, a gente tem que respeitar tudo. Cada um tem o seu e tal. Vamos com calma. Respeito. Mas agora, nós temos que estudar, né? O que é que tem de lógica, de racionalidade, de ponderação, de maturidade nisso? Tem que ver a evolução. Sim. Professor, aqui na sinominologia, eu não vi aqui a resignação. Né? Não poderia ser considerado uma postura? Resignação é uma coisa negativa. Né? É. A pessoa que está resignada, ela aceitou, né? Não, você aceita. Mas quando você fala resignação grande, mostra que a pessoa está acomodada, não quer saber de nada. Ah, deixa para lá. Tem um verbete específico já disso? Tem a opção de coisa que a gente Não, sobre a resignação, alguma coisa assim, não, né? Não, tem coisa minha escrita já há muito tempo. Eu já escrevi já. Só que tem que não estar transformado em verbete. É. Não, resignar aí é o seguinte, que ele viu que está errado, então não faz nada. É totalmente errado isso. Pois é, não, mas isso aí... A antiqueixa é a pessoa que não queixa e vai lá, como eu estava falando, e faz. Vamos fazer, gente. Vamos, quem é atrás de mim? Quem é que vem? Vamos, a bandeira. Esse é que eu trabalho. Isso aí é que falta. Sr. Valdo, na fatologia, de baixo para cima, 8ª linha, as exigências... como orientar um profissional muito exigente em relação aos seus funcionários? A pessoa nunca está contente com nada que os funcionários fazem. Está sempre mandando embora a pessoa, nunca ninguém Esse bom para ele. Esse é cair fora de lá. Não, para a pessoa, né? A melhor coisa que você faz. Então, mas como ajudar essa personalidade Aqueles exigente? que vão ficar lá, pergunta, relaxa e aproveita. É. Agora, com o passar do tempo, procure mostrar, por exemplo, o que é que aquela pessoa pode renovar. E outra coisa também, arranjar algum psicólogo para visitar a empresa, um médico, psiquiatra, para ver se ele consulta. Entendi. Arranjar uma consulta para o cara indireta. Chamar a mulher dele, se é homem, mulher. chamar o esposo, se é mulher. Para dar uma de mão e falar assim, o que há na sua casa, hein? O que é? Você pisa no pé dela, ela vem descontar na gente lá na empresa, dá um jeito. Entende? Isso é caso psiquiátrico, né? Tá. Uma pessoa super exigente está dando tiro no pé. Né? Afinal de contas, o povo que se queixa muito, a turma que fica lamuriando, tudo é tiro no pé. Autovitimização, tudo é tiro no pé. Entende? Você tem que dar um jeito. Né? Está doente. Sr. Valdo, quando você fala assim, tiro no pé, seria essa queixa autofágica da numerologia? É tiro no pé. Tá. E uma pergunta é aqui na fatologia, na 5ª linha, você fala as estratégias das queixas. O que é Sim, isso? a estratégia das queixas. Tem gente que tem uma estratégia para se queixar. É o processo da reivindicação. Quem é especialista nisso são os advogados de porta de cadeia. A forma de apresentar Queixa-crime, por exemplo.
Tem muitas delas que são assim. O que vocês acham aí, os advogados presentes? Não é isso? A indústria das queixas, que chama. Indústria das queixas. Isso é um fato. Pode falar. Essa postura anti-queixa seria a principal postura para estar mais ao lado dos amparadores ou... Não, o lado dos amparadores é ajudar os assistidos. Essa aí é uma consequência da história. Essa aí mostra a inteligência. Né? A postura anti-queixa é a coisa inteligente. Qualquer coisa contra isso é falta de ignorância. É a que mesmo menos desgasta, é a que mais produz nesse sentido? Ela é a mais inteligente no desgastar menos e produzir mais? Não, não é isso. Ela não desgasta nunca, aí no caso. A postura anti-queixa não desgasta, ela constrói. Ela potencializa a construção, assistência, interassistencialidade, muda tudo. Essa que é a postura anti-queixa. É a postura antidistímica. A pessoa tem bom humor. É o posicionamento antirreclamativo. Ela não reclama nunca. Ela mostra o que é. Olha, isso aí não é o ideal por causa disso. Ela não está reclamando. O problema é da pessoa. Se quiser, vai. Se não quiser, o problema é dela. E ela se mantém. Ela se defende. Ela sabe o que quer. Poderia ser até utilizado como uma técnica, de certa forma, para a retilinialidade pensênica também, não, né? Isso é uma técnica. É a técnica da retilinialidade já normal da pessoa. Uma pessoa que pensa... Por isso que é bom a pessoa pensar tudo bonitinho. Cosmolínea. Certinho. Ela acaba chegando aí, né? Paralelo e ou ponto de tangente entre queixa e refutação. Ixi, isso aí está óbvio, né? Queixar uma coisa, refutar é outra. Uma pessoa está refutando para ver se esclarece algum ponto, alguma tese, o processo da teoria, alguma coisa nesse sentido. Isso não é queixa. E outra coisa, para refutar, a pessoa tem que mostrar uma, vamos dizer, demonstração, né? Fazer uma demonstração de alguma coisa. Mostrar a lógica da história. Isso não tem nada de queixa. É expondo a situação. A rigor, não tem nada que ver. A conscienciologia é um exemplo teático da antiqueixa científica. Ao propor um novo paradigma, instituiu um programa de pesquisa com base nesse paradigma, competindo assim com o programa de pesquisa convencional e eletronáutico. Poderia ser incluído na fatologia? Sim, mas eu não vou puxar muito essas coisas brasa, não, que eu já estou puxando muita brasa para a conscienciologia. Eu já escrevi na enciclopédia que a conscienciologia, para mim, é a ciência das ciências. E nós viemos para dar um balanço geral na situação aqui desse planeta. Agora, a situação é essa. Vamos dizer assim, o desejo é enorme, mas fica só nesse desejo, que isso aqui para ser feito mesmo, fazer esse levantamento dentro dessas coordenadas do corpus, das ideias da conscienciologia, precisa de umas 10 vidas, né, para a gente fazer esse levantamento, senão não vai não. Agora, eu estou fazendo o que posso, dentro da superfície da coisa, para dar ideia para os outros. Tudo aqui pode ser ampliado, então, de modo que está na mão das pessoas para ver o que é isso. Agora, o que eu vejo é esse. Eu não me queixo, eu deixo para lá e sigo minha vida, é o que eu estou falando. Agora, tive que fazer uma opção de coisa até fora, igual esse livro que eu estou falando hoje, 50 anos. A gente vai publicar o negócio lá, essas coisas todas, e outra coisa, tudo lá já havia renovação. O Vivo mesmo já trouxe renovação dentro do movimento na ocasião. Mas ele cria problema. Agora, o curso intermissivo é diretamente ligado à conscienciologia? Olha, é diretamente ligado a todas as consciências evoluídas. Ele já existia, mas assim, en passant, petit comité. Agora, do ponto de vista de se entregar para o público, para a população, para a humanidade em si, na Terra, ele é coisa recente. Isso começou recentemente. E quem fala mais nisso mesmo é a gente. Agora, muita gente falava nesse processo da pessoa estudar antes de renascer e tal, mas isso vem da antiguidade. Mas agora, como nós explicitamos a situação, isso nunca foi feito, não. Até o momento, não. Agora, o que eu vejo é esse. Quem quiser, vamos procurar mais, que às vezes tem gente aí que está um conglomerado de pessoas, aí, uma manada de gente, que esteja com até melhor do que a gente. O processo é procurar. Vamos pela internet, vamos procurar no Saara, vamos procurar nas florestas, Mata Amazônica, sei lá, né?
Onde é que tem? Tudo é possível. Eu acho. Agora, o problema nosso não é ver os outros, porque se a gente não achou, deixa para lá. O problema é a gente. O que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos? Nós estamos com a postura anti-queixa em dia ou não? Como é que fica? Como é que está essa situação? Você ainda se vitimiza com posturas queixosas? Em quais circunstâncias? Vamos estudar. Alguém aí quer se queixar sobre alguma coisa comigo? Abre o jogo. Estamos aqui para isso. Professor Valdo, qual é a melhor forma assistencial, assim, do ponto de vista da cosmoética, para tratar a questão do erro lógico? Como é que a gente trata isso no dia a dia? Erro lógico é um processo de ampliar a cultura da pessoa, né? É o nível intelectual, cultural. Tem jeito. Mas quando a gente... Para a pessoa estudar mais, ver o prioritário daquilo que ela estuda, se especializar em alguma coisa para depois ter uma visão cosmovisiológica por atacado, por atacadismo. Esse é um caminho melhor. Né? Mas quando você vê muito recorrente a pessoa cometendo erros lógicos, a base é a falácia. Isso caminha para aquele processo da pseudoprofundidade humana? Já está na pseudoprofundidade, já está. Não tem autopesquisa nenhuma dentro do processo, né? Agora, o problema da autopesquisa é muito fácil. Você chega perto de uma pessoa e vê se ela pesquisa. Então ela fala, eu pesquiso. Então você pergunta, o que você pesquisa? Qual o seu objetivo? Aí você vai ver a prioridade dela, se tem prioridade ou não. É igualzinho o caso da pessoa. Não, o que você faz? Eu sou cantora. Qual é o seu repertório? Você canta o quê? Pela qualidade do repertório, você sabe o nível da cantora que você tem na frente. Então, a mesma coisa é o processo da pesquisa, entende? Pela qualificação da pesquisa, o que é que tem, o objetivo que está ali, você vê se a pessoa tem uma pesquisa boa ou não. Agora, o que é duro na vida é que se faz tanta pesquisa que a gente bate palma, a gente tira partido disso, a tecnologia se expande através disso, tudo são pesquisas eletronáuticas. Mas veja, os essenciais, o essencial eles não olham. Eles olham os universais, mas não vê o problema particular. Isso é uma pena. Mas como é que a gente ajuda a reconstruir essa sinapse para poder... Eu acho que o melhor é escrever esses livros do jeito que nós estamos fazendo, e quem se interessar, muito bem, quem não se interessar, tchau, e a gente se encontra pelas quebradas da evolução. Eu não vejo muito jeito. Porque nós não devemos doutrinar ninguém, nós não estamos fazendo lavagem cerebral de ninguém, não há inculcação de nada que nós fazemos, o processo é de debate. No debate, isso é que interessa, porque a pessoa vai ficar mais lúcida agora, e isso vai melhorar na próxima vida. Se ela não admite todas essas coisas agora, ela vai acabar admitindo depois. Porque ela viu o que nós estamos falando aqui, ela vai ter intermissão, vai dar com os burros na água, quebra o nariz, o paranariz dela, ela vai pensar, vem a reflexão, ela sai da baratosfera. Então, de qualquer maneira, no tempo, a gente está semeando. Isso vale a pena. É positivo. Entende? Estou estudando parapsiquismo e seu desenvolvimento e encontro certa dificuldade para encontrar bibliografia específica sobre o tema. Poderia citar algumas obras clássicas? Olha, pega meu livro, Projeciologia, que tem centenas de obras sobre o assunto. Pode falar. Valdo, eu estava lendo aqui os itens da masculinologia e da feminologia, Sim. E eu pensei o seguinte, eles são todas personalidades de uma mesma linha, a linha de manifestação da queixa. É possível falar de uma raiz, o que embasa esse tipo de manifestação? O que eu falei, insegurança de alguma coisa. E a pessoa também que está assim, desacoroçoada com alguma coisa na vida. Alguma coisa que chateou a ela. Então ela se queixa. Você está entendendo? Ela não está realizada. Sabe aquele negócio da pessoa que é realizada? Ela não está. Então tem alguma coisa que está faltando na vida. Então ela começa a se queixar. Agora, ela não tem com quem se queixar, aparece na sua frente e ela se queixa de você. Vai com o outro, ela vai queixar do outro. Por aí vai. Muita gente queixosa, a situação acontece por causa disso. Qual o limite entre a crítica e a queixa? Como você identifica aqui a queixa da crítica? Pela intenção, pela aura? Olha, pela aura, pela intenção, isso tudo ajuda. Mas o processo todo é sopesar realmente as ideias que a pessoa aventa. O que ela trouxe?
à baila do debate, da discussão. É isso aí que nós vamos ver, se é uma crítica ou se é uma queixa. Porque às vezes a pessoa, ela está fazendo uma crítica, mas ela está, vamos dizer, rancorosa, ela está magoada, ela tem uma opção de coisa. Quase sempre tem uma queixa íncita lá dentro que a gente tem que distinguir, né? E depois tem que furar esse tumor, tirar isso fora. Porque senão a pessoa não vai ter também racionalidade nunca correta. Ela não vai ter lógica para debater nada. Professor Valdo, o senhor escreveu uma vez sobre o cidadão é ressentido, é essa a expressão que o senhor utilizou? O quê? O cidadão ressentido, alguma coisa assim? É, cidadão ressentido, isso é comum, daria... mas não sou só eu que já falei disso, não, muita gente já falou. Não, eu pensei em colocar na... Cidadão ressentido, geralmente, às vezes, é uma pessoa, às vezes, de partido, que ficou muito chateado com a política, os colegas que ele confiava, tudo deram para trás, e ele quer ir embora. Geralmente eu falo assim, vai embora para a Europa. Tem gente Mas assim. caberia aqui na feminologia ou masculinologia esse cidadão? Não é não, tanto, né? Aqui, ó, na postura anti-queixa seria o contrário, né? Ah, tá. É que o senhor colocou personalidade. O caso é homeostático. Outra pergunta, professor Valdo. O senhor falou no início, né, que o livro Evolução em Dois Mundos mexeu com muitas pessoas, né? Mexeu com as pessoas. Já está mexendo até hoje, né? De vez em quando tem gente que manda coisa para mim. Ele pode ser considerado uma GESCOM? Não tanto. Ele foi mais um ponto sério dentro da psicografia no Brasil. Todo mundo reconhece isso. Tem livro escrito sobre isso que eu já falaram. Tem algum livro psicografado que pode ser considerado uma GESCOM? No Chico tem o Parnaso de Alentum, que foi o que marcou o processo da psicografia dele e melhorou esse tema, o assunto no Brasil. Então, o Parnaso de Alentum. Parnaso de Alentum. 1930, por aí, 31. Valdo, aqui na exemplologia você fala da postura anti-queixa primária e a evoluída. A primária seria parar de se queixar, não pensar mal dos outros, né? Seria nesse sentido, pelo que eu entendi. E a evoluída seria não só fazer isso, como também estar próximo à pessoa em silêncio, colaborando para que ela melhore essa que é a postura anti-queixa. E qual traço ou de que forma, né, a pessoa pode passar, né, dessa postura primária para a evoluída? Quer dizer, quem quer o assistente? Raciocinar, né? Pensalizar, né? Melhorar o modo de abordagem, o enfoque. E qual traço que ela poderia trabalhar mais para poder... Retilinearidade do pensamento. Retilinearidade. Tem outro jeito, né? É um caminho. Tu falaste, esse aqui está no tu, em outra tertúlia, que estavas lá com Kardec na época da codificação. Penso ter entendido assim. Por acaso era o Astor? Não. Olha, eu quero dizer que eu fui o Zéfiro. Quer dizer, eu sou o Zéfiro. É mais de uma vida que eu apareci com isso, fora do corpo. E depois também outras coisas que aconteceram. Esse troço é antigo. Zéfiro quer dizer brisa, é sopa. É isso aqui, ó. Essa energia, isso é o Zéfiro. Eu já era assim, nas iniciações. Agora, quando apareceu o espírito, movimento espírita, espiritismo, eu tinha que usar o nome que eu estava acostumado nas minhas vidas. Então apareceu o Zéfiro. Aí eu dei meu nome, como é que era. Mas eu já estava com isso há muito tempo. Não, houve uns processos de estudo, por causa de iniciação. Vem da mitologia, né? O negócio de Zéfiro é coisa muito antiga, você está entendendo? E o problema de zero, Zefirou, é negativo, positivo, tem um monte de coisa. Agora, a coisa mais séria é que isso aqui é a base de tudo. Tem muitos séculos, é muito antes disso, muito antes do espiritismo. Só vou abrir o jogo que quer que eu acho isso, porque é isso que é o negócio, é as coisas das minhas retrocognições. A vida chama-se hausto. O hausto da vida. Hausto é a vitalidade, é a consciência, é o hausto da vida. Agora veja, a vida nossa de seres animalizados aqui nessa dimensão é justamente o hausto, que é o oxigênio, a respiração. Então, na verdade, é o ar da vida. É o hálito da vida. É o hausto da vida. Hausto com H.
Entende? Esse Austo é que dá o Zéfiro. A hora que o Austo se manifesta, é o Zéfiro. É a brisa da vida que manda. Está entendendo? Que está dando a vitalidade. Quando ela existe, quando ela se manifesta, tem vida. Então, veja, eu sempre achava, desde esse processo de iniciação, um processo muito antigo, que na condição de Zéfiro, eu mostro que eu sou mais consciência do que tudo. É a consciência real, é o Austo. O que é a sua consciência? É a sua vida. Seu Austo é o Zéfiro. Você está entendendo? Não. Então, é a respiração da própria existência. Entendeu? Então, é muito mais do que essas coisas que eles falam aí da situação. É isso que é do processo de iniciação. Agora, isso põe séculos nisso. Esse que é do negócio do Zéfiro. Agora, Zéfiro sempre caminhou com uma opção de coisa, por causa do zero, problema de vento, o ar, entende? A força eólica é o Zéfiro. Entende? Força eólica. Hoje em dia, uma das grandes energias que tem é muito cara. Entende? A força eólica é o Zéfiro. É o que comanda a vida. Você entendeu? Outra coisa, uma coisa terrível. O Don Quixote de la Mancha, lá dela, era o Zéfiro, com o processo do ele brigar com os moinhos de vento, como se fosse monstro. Está entendendo? É o vento que faz o moinho ao Zéfiro. Tudo ali no caso é simbólico, a imagem, os processos todos. Agora, as iniciações, tudo também é baseado nisso. Tem cor positiva, negativa, etc. Porque um vento forte. Outra coisa, eles vão mostrar, Deus mostra um cara com a barba maior do que a minha, muito cabelo, tudo branco, ele... Não é isso? Está entendendo? Que isso é o processo da Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos é minha amiga há muito tempo. Certo? Você está entendendo como é que é? É a vida. Agora, vê, tudo é o processo simbólico dos engramas, né, das palavras, né? O que é que você guarda, né? O processo da retenção dos conceitos. Através dos milênios, as coisas vão se plastificando, se montando, se materializando, né? Vai estratificando a situação. Valdo, quando o senhor fala iniciação, quer dizer, o senhor está sintetizando que essas iniciações, desde muitos milênios, que tem muitas linhas, é sempre esse resumo eu tenho retrocognição da minha iniciação na época dos egípcios. E outra coisa, o negócio era tão fechado que eu nunca achei os detalhes que eu lembro das coisas. Eu vejo as coisas, mas aquele fulcro, aquele núcleo, a essência, nunca apareceu em nada daquilo que foi gravado. E era no Egito. E tem a ver com aquela coisa dos templos, da origem dos maçons. O Egito você sabe quando é, né? 8.000 antes. Raciocina, o negócio não é fácil. Agora, porque, quer dizer, ao longo da história da humanidade, tem várias linhas de iniciação, tem muito misticismo. Dependendo das nações, das culturas, o que é que durou. Mas a gente pode sintetizar que tudo se referia à questão da paraprocedência em relação à iniciação. Até um certo ponto, cada religação religiosa, né? Religião, religare, é religar com a paraprocedência. É o processo extrafísico. Religião é isso. Agora, pensa bem, por exemplo, essas religiões primitivas, difíceis, igual essas da América, lá no México, por exemplo. Não, e do México. Aquela matança toda, aqueles negócios. Eles tiveram uma cultura aqui lá, bom, a civilização, ninguém pode falar. E outras mais do Peru, por exemplo. Como é que é isso? Tanta construção que esse povo andou fazendo. Agora, e a Ilha da Páscoa? Pois é, isso que eu ia perguntar. O senhor admite, dentro de todo esse conhecimento e retrocognições, o senhor admite a hipótese de outras civilizações não humanas com inteligência, assim, nesse planeta? Porque o senhor fala muito do Cro-Magnon. Não, tem gente, mas agora eu digo para você, ninguém nasceu aqui, né? Aqui não tem terrestre.
como humanos, não tem terrestre. Todo mundo é extraterrestre. Da população atual. Não. Porque essas linhas de iniciação... Aqui não tem terrestre, não tem consciência que foi criada nesse planeta. Isso é meu ver. É porque eu estou perguntando isso. Se tem, está começando agora. Deve ser a formiga que está lá em casa, aquela que eu encontrei hoje. Tem um bichinho que eu vi também, um inseto essa semana que eu nunca tinha visto. O cara é um computadorzinho pequenininho, muito bem bolado. Parece um microchip. Mas nessa linha lógica de evolução, na sua opinião, tem algum sentido essas hipóteses de seres, que tem um monte de corrente, que eram gigantes, Não, isso tem, mas eles falam isso por causa dos serenões. Eles em parte têm razão. Por causa dos serenões, porque os serenões sempre vieram para acertar as coisas. Agora, nunca fizeram estupro evolutivo. Eles melhoravam a parte, deixam para a pessoa seguir. Melhora a genética aqui, melhora ali, a outra genética, e vai indo. Foi o que deu. Para ver se ajuda, né? Deram a mão na roda. Os serenões estão sempre dando a mão na roda na história da Terra, o tempo todo. Nunca deixaram de dar. Tudo com muita habilidade, muita educação, muita finesse. É multidimensional, né? Finesse multidimensional. Sai dessa. Cláudio, eu tenho alguns amigos que têm muito mau humor e reclamam de muitas coisas. E, são assim, distintos. Sim. Eu queria saber como, assim, conviver cosmoeticamente. Agora eu me calo. Uma coisa boa é sempre o psiquiatra. Nós temos vários por aí, né? Mas as pessoas... Bom... Você indica, né? Eu queria saber como... Olha, você parece que é distímico. Veja bem essa sua reação. É distímico. Você já viu alguma coisa sobre distimia? Dá para ele um livro sobre distimia. Uma coisa boa é DSM-4. DSM não sei quanto. E olha lá o que está falando de distimia. Eu acho que tem certas coisas que a gente tem que entender. E tem certas coisas que a gente tem que falar. Amizade é para essa hora. Perguntar não ofende. Porque eu me calo, sabe? Às vezes eu fico só ouvindo a pessoa falar naquele padrão e não entro muito, mas também não abro assim nesse nível que você está falando. Eu até falo, olha, você está se vitimizando. Às vezes tem hora que é bom falar. Tem um momento, né? Tem um momento, a gente tem que escolher. Né? Às vezes é necessário, o que vai fazer? É a hora do turning point. Às vezes chegou. Às vezes os amparadores estão permitindo o ambiente e tal. Depende do que é. É duro quando você dá o diagnóstico a uma pessoa que às vezes está com 30 anos e nunca ouviu falar naquilo. No entanto, ela está sofrendo com a doença sem diagnóstico correto desde os 18. Isso é fogo. E quando é criança, Valdo? Também, por isso que eu fico assim também. Tem pessoas jovens que criança têm chamar os responsáveis e falar, escuta, você já viu isso? Olha só. Você há de ver eu vendo a criança, por exemplo, assim, estou num lugar, um shopping center, um cinema, você está esperando alguma coisa? Então você vê lá uma criança e eu vejo que ela está com um processo de ouvido, de audição, e a pessoa não viu. Aí eu chamo, a senhora que é a mãe, assim, você já examinou os ouvidinhos dessa criancinha? O que é que tem? Como é que está? Não, nós nunca vimos. Olha, eu vou te pedir, quando você levar agora, leva que é bom examinar. Otorrino, com calma, vê bem como é que é. Às vezes é o jeito de ajudar aquela criança. Em certas coisas que você pegar na hora, muita coisa pode ser abortada. A coisa não caminha, ajuda. Estou dando um exemplo da criança com processo de ouvido, isso eu já vi quantos casos, todo tipo. Favor explicar a queixa só de pensar sobre outrem e também falar sobre a autoqueixa. Olha, a autoqueixa a gente não precisa de falar, né? A pessoa que se queixa para si mesma é aquela que perde muito tempo e perde o sono. Agora, a queixa só de pensar sobre outrem, deve ser pensando sobre outro pensando, seria isso? Pois é, mas sobre outrem, outro pensando de alguém, isso é a queixa. Pois então, é pensionizar. Isso aí, o problema é isso aí que nós... Tudo é queixa, né? Na minha terra, tudo é queixa. Agora, eu queria perguntar, alguém fez revisão aqui do nosso texto? Tem alguma coisa? Tudo bem? Então, Rosa, está na sua mão. Em sua mão entregue o nosso legado.
Tá certo? Agora, gente, hoje nós temos aqui 18 temas. E você vai para quem hoje? Para você? Nós temos depois 2 recados, a da Cristina Aracaki e da Ana Luísa. Pessoal, boa tarde. Vamos proceder à eleição então. Verbetes novos. Anticatarse, autodespriorização, comando exterior, curiosologia, ignorantismo, localização, mini acidente, personalismo. Verbetes antigos. Década, diferença semântica, operação, palavra-chave, pré-análise, prerrogativa, primoponente, referência, taxologia da segurança, usabilidade. Boa tarde a todos. Nós queremos reforçar o convite a todos, inclusive aos teletertulianos, a participarem do primeiro Congresso Internacional de Grupo Karmologia e do primeiro encontro dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia. Esse evento, cuja toda a renda vai ser destinada ao programa Amigos da Enciclopédia e, consequentemente, vai ter reverberações aqui para a construção do tertuliário, vai acontecer no período de 22 a 25 de maio, aqui em Foz do Iguaçu. Tá? Então, fica o convite, nós vamos ter alguns jantares temáticos durante o evento, um jantar finlandês, um italiano e um chinês. Então, a ideia é justamente nós proporcionarmos um aula Pensene junto, a questão da Max Fraternidade, da Grupo Karmalidade. Tá? Fica o convite para todos participarem. Maiores informações no site do CAEC, no site da ARAC ou diretamente nos telefones das duas instituições. Obrigada. Queria divulgar agora em maio, a Reaprendência vai realizar aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 17 e 18 de maio, o workshop de autoria de cursos de Conscienciologia. Então, futuros autores de cursos, autores de livros, que queiram fazer o curso correspondente, é aberto a todos os voluntários de todas as ICs, tá bom? Obrigada. Pessoal, vou dar aqui mais um recado, é um convite para todos vocês para continuarem visitando o tertuliário, que as obras estão bem avançadas. E é bom você subir a rampa, subir até arriba, sentir as energias e depois dar um feedback aqui para a gente, que sempre é bom. Quem sabe se depois a gente pode escrever algum artigo sobre as coisas que que o pessoal está percebendo entrando no tertuliário, tá? Obrigada. Liguei para os autores para falar, porque não estavam aqui o Júlio, ele confirmou, a Mari também, e o Júlio publicou o primeiro livro com 26. Depois...
Então, o verbete que ganhou foi autodespriorização. Ah, desculpa. Não. É isso mesmo, autodespriorização. Não deu para escutar nada. O verbete, então, que foi eleito foi autodespriorização com 9 votos.